Este é o último domingo de dezembro. Diga assim, aleluia. Glória a Deus. De dezembro, de janeiro. Passou-se o mês, agora temos 4 dias. Vocês estão vendo que hoje muita gente viajou, né? Então estão desfrutando da penúltima semana e da última, que tem 5 dias. Então, fevereiro, vocês podem se alegrar porque vai voltar o café da manhã. Vai começar tudo de novo, Ludmila e Marinha. Tudo de novo, não é? Então teremos o café domingo de manhã. E vamos celebrar naquele café. Mas nesta noite nós temos a celebração da ceia do Senhor. Queridos, a ceia é uma cerimônia singela. Foi o último ato social de Jesus com os seus discípulos. Lá em Mateus 26, Lucas, nós temos, Mateus 26, nós temos a celebração da ceia. Abram lá, em Mateus 26, de 26 em diante. Vamos recordar algumas coisas sobre a ceia do Senhor. A ceia foi celebrada no contexto da Páscoa judaica. Jesus traz à memória dos discípulos a ceia celebrada no Egito, em que o cordeiro era morto no dia 14 de Abibe e comido pelos judeus. O sangue lá no Egito foi passado nas ombreiras da porta, tanto dos 2 lados quanto em cima. E toda a porta que tinha o sangue do cordeiro era respeitada pelo anjo da morte. Não entrava naquela casa. E Jesus então celebra a ceia neste contexto, em que o cordeiro era simbólico da sua vida. Era símbolo da vida de Jesus. Agora ele se reúne com os apóstolos, só eles, e vão para o cenáculo, onde eles celebraram aquela ceia última. E, inclusive, os elementos usados na ceia eram elementos da Páscoa judaica. Após celebrar a Páscoa, enquanto comiam a Páscoa, diz o texto, Jesus pegou o pão, abençoou e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou primeiro o pão, o abençoou e deu aos discípulos e disse que isto é o meu corpo. Mas o pão ali, naquela hora, não foi transubstanciado. Ele não foi mudado em corpo real de Jesus, o pão. Porque Jesus estava presente, ele nem havia morrido ainda. E diz que, por modo semelhante, Jesus tomou também o cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bem, houve o cordeiro lá, cujo sangue foi usado para a celebração da Páscoa, para a liberação da morte. Eu agora estou usando esse cálice, é o cálice no meu sangue. Este cálice é símbolo do meu sangue. Tomai dele todos. E este é o cálice da nova aliança. Como assim? Aquele cálice, simbolizando o sangue, era também o símbolo do selo da Páscoa, do selo da nova aliança, da ceia. O cálice era o selo da nova aliança. O sangue de Jesus iria selar a nova aliança. Lá na velha aliança foi o sangue do cordeiro, o animal. Agora, para a nova aliança, o Filho de Deus vem como Cordeiro de Deus, derrama o seu sangue, e ele está dizendo: este cálice é o meu sangue na nova aliança. É uma aliança selada com o sangue de Jesus.
A aliança antiga foi transitória, durou até que fosse selada uma nova aliança, que é a nova aliança no sangue de Jesus e da qual nós participamos. Esta aliança é a última e eterna. É uma aliança que tem a ver com a morte do Cordeiro e o derramamento do seu sangue. E Jesus disse: "E eu vos digo que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novamente convosco no reino do meu Pai." Muito bem, agora não beberei mais esse cálice. E Jesus nunca mais bebeu desse cálice. Vai beber um dia. Que dia é este? Qual é o dia no qual ele vai repetir a dose? Vai recomeçar a beber o vinho? Quando estivermos com ele na glória. Aí haverá uma ceia e ele vai recomeçar. Ele vai beber outra vez o vinho. Mas até lá, nós vamos beber. Ele não. Nós vamos beber, mas como? Agora, Paulo, quando fala da ceia, em 1 Coríntios 11, vamos lá, abram as suas Bíblias. É para crente recordar. Gente, crente sempre tem que recordar algumas verdades bíblicas que são fundamentais. A ceia é uma delas. Paulo teve um problema muito sério na igreja de Corinto, porque os coríntios não entenderam bem algumas coisas. Eles não entenderam bem sobre a vinda de Jesus e nem sobre a celebração da ceia. De forma que os coríntios, eles saíram do propósito. Eles tinham as palavras de Jesus, mas também tinham os ensinamentos de Paulo, e Paulo os ensinou sobre a ceia. Acontece que eles saíram do caminho. A igreja tem tido esta péssima prática de às vezes fugir dos princípios bíblicos e começar a fazer as coisas do seu jeito. E quando nós começamos a dar jeito nas coisas, nós fugimos da realidade bíblica. E a igreja de Coríntios transformou a celebração deles numa ceia em que eles comiam a rodo, comiam muito. Havia alguns que não tinham o que comer porque não tinham como comprar comida para levar para a ceia. Mas os abastados usavam a ceia para extravagância em termos de comer. É como você vai a um churrasco e come até que depois come uma azeitona e diz: "Puxa, aquela azeitona me fez mal." Me fez mal porque eu comi 1,5 kg de carne, né? E toma indigestão, mas foi a azeitona. E eles comiam, gente, teve morte por causa de comida excessiva na ceia. Mas havia quem não comia porque não tinha o que comer. E eles tornaram a ceia uma celebração à moda grega. Comiam para morrer. E isso ele disse: "Vocês não estão celebrando a ceia do Senhor. Vocês estão fazendo uma extravagância que não podemos chamar de ceia. Vocês estão abusando dos princípios bíblicos sobre a ceia." E eu vou dizer para vocês como é a ceia. E ele diz, lá em 1 Coríntios, "Nisto vos advirto, que não vos louvo, porque não vos reunis para o que é melhor, mas para o que é pior. Vocês estão se embebedando, vocês estão excedendo na comida. Pois primeiro ouço que de vós, quando vos reunis na igreja, há separações, há formação de grupo, e creio em parte. Pois também é necessário que haja divisões entre vós, para que os que são verdadeiros se tornem manifestos. O que vocês estão fazendo", diz Paulo, "é um desprezo pela verdade de Deus." E então Paulo começa a dizer que eles estavam fora do caminho, porque ele recebeu do Senhor
uma mensagem sobre a ceia. E que a ceia deveria ser celebrada dentro do propósito de Jesus Cristo. Ele diz: pois quando comeis, cada um toma a sua própria ceia, e assim tem fome, o outro se embriaga. Por acaso não tendes casa para comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que não têm? Que falarei de vós? Eu vos louvarei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e após ter dado graça por ele, o disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Eles haviam se esquecido de que a ceia era uma celebração em memória da morte de Jesus, em memória do próprio Senhor Jesus Cristo, na sua morte. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes esta ceia em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Queridos, lembrai-vos de que a ceia é uma memória do Senhor, e que através dela vocês estão anunciando a sua morte até que ele venha, e ele virá outra vez. Por isso é que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, não distinguindo o corpo do Senhor. Por isso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que já morreram por extravagância, não é? Mas se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Alguns foram julgados pela extravagância. Extravagância os coríntios estavam cometendo, celebrando uma coisa que não era ceia. Eles tinham a ceia do Senhor. Eles tinham um encontro para comidaria, não é? Isso sempre houve na antiguidade, mas não era a celebração da ceia. Porque quando nos reunimos para a celebração da ceia, há princípios a observar. Primeiro, discernimento quanto ao significado dos elementos. Depois, o significado da própria ceia, que significa a morte do Senhor. Se você, aí que vem o problema. Nós temos evangélicos que se reúnem num estádio e convida todo mundo para participar da ceia. Certo ou errado? Errado. Porque quem não entende nada de ceia vai participar. Eles estão conduzindo o povo ao pecado, ao desrespeito, porque não sabe o que está fazendo. E você tem que saber o que está fazendo. O pão que você vai comer agora é diferente do de Jesus só numa coisa, que esse tem fermento, e aquele que Jesus usou não tinha fermento. Era o pão da celebração da Páscoa, portanto não tinha fermento. Mas no resto é tudo igual, o suco é igual, o pão tem o mesmo trigo. Agora, atenção, mas este pão, quando ele é colocado na mesa para celebrarmos a ceia, o teor dele muda. O tratamento com ele muda, porque ele passa a representar o quê? O corpo do Senhor. E o suco passa a representar, o vinho passa a representar o sangue do Senhor. O corpo oferecido pelas nossas transgressões, e no corpo Jesus levou o castigo que nos traz a paz, e também no seu corpo ferido, ele foi ferido pelas nossas feridas, pelas nossas enfermidades. E o castigo que nos traz paz estava sobre ele.
Todas essas coisas têm que tomar lugar quando celebramos a ceia, gente. E mais, o cálice é símbolo do sangue que sela o novo concerto, a nova aliança. Por isso este sangue, este cálice tem um significado. Ele não é transformado em sangue, mas ele é símbolo do sangue. O pão, símbolo do corpo. E nós devemos comer lembrando destas coisas. E depois lembrando de outra realidade, da morte do nosso Senhor e da realidade de que Ele voltará outra vez. Ele vem. E quando nós celebramos esta ceia, nós temos que nos lembrar de que em Cristo nós temos um compromisso com Ele de testemunho do Evangelho, que nós temos de viver uma vida que seja testemunha do Evangelho. Isso é muito importante. E então, irmãos, não há, por exemplo, um processo de transubstanciação como ensina a teologia católica. Tomás de Aquino, usando os princípios filosóficos de Aristóteles, ele ensinou, passou para a igreja como teólogo, a ideia de que, pela oração do sacerdote, estes elementos são transformados em corpo real e sangue real de Jesus Cristo. Isso se chama transubstanciação. Mas o Lutero teve um problema com a igreja, quis a reforma, e o Lutero saiu, combateu a celebração da Eucaristia, no que se refere à consubstanciação, a transformação do pão e do cálice no corpo e no sangue real de Jesus. Ele rejeitou isso. E ele ensinou o quê? Ele ensinou a consubstanciação. Não é? Esta é a doutrina de Lutero. Na consubstanciação, sob a influência da filosofia de Ockham, Lutero rejeitou o conceito de transubstanciação e desenvolveu de consubstanciação a ideia de que a essência dos elementos era alterada, enquanto a forma exterior permanecia igual, em vez de ensinar, enquanto a essência dos elementos, a sua essência, eram transformados no corpo e no sangue do Senhor. Lutero ensinava que o Senhor estava substancialmente presente, junto com os elementos do pão e do vinho, que entretanto continuava sendo pão e vinho, não eram transformados. Lutero ilustrou isso com uma barra de ferro que põe lá no fogo até que ela fique vermelha, onde o ferro e o fogo se fundem, uma brasa, e eles se tornam um. Assim é o que acontece com a ceia. O Calvino veio e combateu Lutero. Aliás, o Zwinglio foi quem primeiro combateu Lutero, que não acontece isso. O Zwinglio ensinava que era uma metáfora, era um símbolo. A ceia continuava o pão, na ceia o pão continuava pão, o vinho continuava pão, e que não havia transubstanciação nem consubstanciação, não é? Enquanto Lutero insistia em entender literalmente hoc est corpus meam, este é o meu corpo, Zwingli firmava a posição de que essas palavras eram simples metáforas, exatamente como a declaração de Jesus que ele é a porta. Mas os elementos continuavam aí. Depois veio o Calvino e foi contra todo mundo. O Calvino tentou fazer a mediação entre a substanciação de Lutero, a comemoração zwingliana, rejeitando ambas. Ele insistia que o corpo e o sangue são exibidos a nós no sacramento, e assim ele está de fato presente no partir do pão, mas de modo algum está fixado no sentido, nos elementos em si. Portanto, Cristo desce a nós tanto pelo símbolo externo como pelo Espírito. Calvino enrolou tudo. É um grande teólogo, mas aí ele enrolou. Mas aí, irmãos,
nesse bolo todo, os batistas saíram. Não ficaram com os protestantes, e os batistas começaram a ensinar que a ceia é o quê? É apenas um símbolo. Mas é um símbolo só? Não. É um símbolo que contém verdades eternas. Mas que o pão não muda você, o vinho não tira o seu pecado, mas agora, na ceia, é a celebração da morte do Senhor. É em memória de Jesus. Só isso que é a ceia. E os batistas levaram isso tão a sério que baratearam a ceia. Os que levam, que não vê a coisa do ponto de vista bíblico, só do ponto de vista bíblico, podem correr no perigo de ir para um lado ou por outro. Mas o que a Bíblia ensina? Que agora, quando nós tomamos o pão e o cálice, nós estamos lembrando da morte do Senhor, da entrega que Ele fez de si mesmo por nós, do ato de derramar o seu sangue por nós, como nosso substituto. A morte dele foi vicária, foi uma morte em nosso lugar, e que fora de Jesus não há esperança. Quando você levanta este cálice, você está dizendo, só no sangue de Jesus. Né? Lembra do hino? Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Esse é o hino. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É pela sua morte na cruz que nós somos restaurados, renovados, curados, sarados. E isso não pode nunca sair da nossa memória. E uma coisa, quando o crente toma ceia, ele tem que estar em plena comunhão com o seu Senhor e com a sua igreja. Não pode estar levando mágoas, amarguras, raiva de ninguém, nem ódio de ninguém. Tem que estar vivendo uma vida de comunhão plena. Marido e mulher. Nos meus tempos antigos, eu via, no momento da ceia eu ficava olhando. Alguns casais não participavam da ceia. E eu tinha o desplante de depois da ceia chamá-los e dizer, por que você não tomou a ceia? Ah, pastor, hoje quando eu saí de casa eu tive que dar uma bronca nessa esposa. A outra esposa, hoje eu fiquei chateada com esse marido e eu não podia tomar da ceia. Eu digo, vocês não entendem nada. Romildo desentendeu com Eleni porque ele foi procurar a gravata preferida e cadê a gravata? A neta veio para o colo dele e derramou o vinho, o suco de uva na gravata preferida dele, mas a Eleni não lavou a gravata. Porque ela vai levar para a lavanderia para ela não ficar toda engilhada, né? Porque a gravata, quando você lava, ela dá nó para tudo que é lugar. Então, aí Romildo fica muito chateado com Eleni. Acontece que naquela manhã é a ceia, Romildo. E você que está pelas pontas com a Eleni ainda, senta aí no banco e vem a ceia. O que Romildo vai fazer? Até essa altura você não pediu perdão. Você tem duas decisões a tomar. Ou não toma a ceia e vai conversar com o pastor depois e vai ter que contar da briga, do desentendimento, ou você, na hora que vê o cálice, ele me perdoa, me restaura, eu te peço perdão. E aí, irmão Abner? Romildo fica feliz outra vez, porque pode tomar a ceia. Então nós temos que aprender. Se alguém tem um problema comigo aqui, né? Se a Marinha tem um problema comigo, o que a Marinha Bentes tem que fazer? E ela ficou chateada comigo, porque eu não abracei quando ela chegou na igreja. Simplesmente, ela ficou chateada. E eu tinha uma ovelha que dizia, estou de mal com o pastor. Uma foi procurar a Neuza uma vez, estou de mal com o pastor. Mas por quê? Porque ele não comeu do meu bolo de aniversário.
a irmã Lucília. Lucília era muito agarrada a mim. E vocês já pensaram, eu cometi o pecado de ir à casa dela e rejeitar o bolo de aniversário porque eu estava por aqui, de comida. Eu já tinha feito 3 visitas quando cheguei à casa dela. Não cabia nem a azeitona. Eu digo, minha irmã, me perdoe, Lucília, mas eu não tenho condições de comer. Ela não entendeu nada. Ela achou, Mário, que eu estava com raiva dela e ficou de mal comigo, mas não falava mesmo. Entrava na igreja assim. Se ela me via, ela fazia como o rabino, né? O rabino judeu, desses ortodoxos, quando vem uma mulher de lá, por exemplo, se a mulher vem desse lado, e ele vê que vai encontrar com ela, ele põe a mão assim. E lá vai ele. Às vezes tropeça nos outros, bate na parede, mas eu digo, Lucília, vem cá. Eu não comi porque eu não tinha mais barriga para comer, não tinha vaga. E, gente, a gente pode levar essas coisas às últimas consequências. E marido e mulher pode pôr uma coisinha e ir longe. Amigos pode ir longe. Noivos, pode manchar noivado. E se você desmanchou o seu noivado, volta lá, pede perdão. Então, queridos, nós temos que aprender a consertar as nossas vidas quebradas. Isso é vida quebrada. E a ceia é uma ótima coisa. Agora comece a pensar. Nós vamos celebrar a ceia. O que você vai fazer? Você vai meditar. Senhor, como está a minha vida? Estou bem? Aí você dirá, estou bem com o Brunaldo. Estou bem com a Tereza, ou saí brigado com ela, que ela nem veio à igreja. Hein? Aí o Serginho diz, mas será o que eu tenho feito com a Patrícia, que ela está tão doente, Senhor? Será que eu tenho ferido tanto a Patrícia? Melhor mudar o trato. Certo? E assim, a ceia é um momento de conserto, gente, de vida que está atrapalhada. Pode ser. Se a gente faz a coisa dentro do conceito paulino, não comer indignamente. Porque quem tem ódio no coração e comer, come indignamente. E come sem discernir o corpo de Jesus e o sangue. Entenderam? Chega, chega. Amém, né? Então agora nós vamos celebrar a ceia.